Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, minha querida igreja? Estamos aí na primeira sexta-feira de janeiro de 2025. Temos falado reiteradamente sobre uma vida com Deus, uma entrega desvinculada de qualquer interesse com o nosso Senhor, de como caminhar com Ele, de como entregar a vida para Cristo, porque afinal de contas Ele deu a vida por cada um de nós, mas ela só faz sentido em nós a partir do momento em que nós nos damos a liberdade de receber de Cristo esse presente, confessando nossos pecados, se arrependendo, aceitando Cristo como o único e eterno Salvador de nossa vida e como Ele sendo o Filho de Deus. É nesse ponto que eu quero tocar. Cristo se fez carne e é Filho de Deus. A palavra ela nos traz um alerta com relação ao fim dos tempos. E nós temos comentado que ele está bem próximo, mais do que nunca. Eu não posso dizer para você, e nem nenhum estudioso, teólogo ou pregador, dizer que isso vai acontecer amanhã, depois ou daqui a tantos anos, tantos dias. O Senhor, Ele não deixou nenhuma pista de quando seria exatamente esse tempo, mas deixou pistas de que Ele estaria vindo, que Ele estaria se aproximando, e ao longo de sua ascensão ao céu, as pistas estão sendo descortinadas, estão acontecendo ao longo do tempo. A gente hoje, nesse século, falamos sobre a proximidade de Cristo, pelo fato de, no planeta, está acontecendo muitos eventos descritos na palavra de Deus. É a fome, são as pestes que se espalham pelo planeta, é o desgoverno, é a luta em que se tenta fazer um único governo, uma única moeda. A tecnologia ela tem avançado em muito na vida da humanidade. Ela está tomando lugares que antes era dominado pelo homem, e cada vez mais a natureza humana ela vai ficando enfraquecida e vai ficando cada vez mais distante de Deus por conta dos entretenimentos, interesses e desinteresse pela fé em Cristo, até porque hoje nós temos religiosidades antropocêntricas, em que só motiva o ser humano a buscar as suas necessidades materiais e físicas, mas não nos mostra as nossas necessidades espirituais, que são fundamentais. Até porque a palavra em Mateus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Bom, o que eu quero dizer para você é de que a palavra também fala sobre o anticristo. E ao longo da história, o anticristo ele tem sido colocado como sendo os maiores líderes perversos do planeta. Hitler foi tido como anticristo, né? E tantos outros foi tido como anticristo. Nero tido como anticristo. Mas
esses dois exemplos e tantos outros que se assemelham a esses homens não entra e não se encaixa na palavra de Deus. Num sentido muito óbvio, a palavra diz que o anticristo, ele apostatou da fé. Se ele é um apóstata, ele foi um membro da igreja, um conhecedor da fé, um vivenciador da fé. Então ele foi um cristão. Ou eles foram e eles têm sido cristãos, porque o anticristo, ele não se resume a uma única pessoa. O anticristo é um espírito que se manifesta de tempos em tempos na vida daqueles que se apostatam da fé. A igreja reformada, por um bom tempo, tem direcionado o anticristo na figura do Papa da igreja romana. Hoje não é tão comentado desta forma, até porque a visão mudou bastante, porque mesmo que a Igreja Católica ela não se emparelha com o cristianismo em sua teologia e tantas outras, eles não negam a humanidade e a divindade de Cristo. O verdadeiro apóstata, ele nega a divindade e a humanidade de Cristo. Então, de tempos em tempos, esses apóstatas têm surgido, seja aqueles apóstatas em que têm a autoridade sobre as suas mãos e aqueles que são mero humildes, carnais. Mas uma coisa é certa, quando o fim estiver batendo a porta, esse apóstata, esse espírito surgirá de um homem em que chama a atenção de multidões, chama a atenção do planeta. Meus queridos, o que eu quero dizer é que o Senhor tem falado a nós por sinais. Então, se prepare para Cristo, se prepare para a tua eternidade com o Senhor, porque na volta do Senhor, Ele resgatará a sua igreja e não terá mais o que fazer. Pare para pensar nisso. Pare para pensar sobre a sua vida com Jesus. Não olhe para os homens, para as pessoas. Olhe para a palavra de Deus, para a Bíblia. Se converta dos seus pecados. Aceite a Cristo e procure uma boa igreja para crescer na palavra. Deus abençoe. Deus ilumine. E se prepare para a vinda do Senhor. Amém?